Assim, complementando, né? Porque justamente essas alianças que a Maria Lúcia tocou aqui são muito importantes. Porque realmente existe uma universidade, a Federal do Maranhão, que tem todo um corpo de professores, de técnicos, que eu tive a experiência de trabalhar uma parte da minha vida lá, e que eles estudam, né, intensivamente os manguezais, os ambientes não só da ilha, mas de todo o estado do Maranhão. E eu tenho um dado aqui, né, Maria Lúcia, que complementaria essa pergunta sua das projeções, dos cenários que eu poderia trazer. Posso agora? Claro. Essa publicação foi fruto do nosso trabalho lá, coordenado pela professora Flávia Mochel, né, em que ela mostra a erosão dos manguezais da ilha de São Luís, acompanhados no intervalo de 21 anos, em que realmente mostra que na década de 71, 72, haviam quase 26 mil hectares de área de mangue, e que em 93, 91, 93, esse quantitativo caiu para quase 19 mil hectares. Então, os estudos mostram que houve uma erosão de 7 mil hectares em 21 anos numa ilha, né? Então, realmente, a aula dela enfoca essa questão, dois aspectos que eu achei muito importantes, que é a questão que o Antônio Augusto tocou, de você ter essa noção global, mas amparado na sua realidade local, né? Então, você vive o local, mas sem perder de vista a questão global, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção na aula da Maria Lúcia também é essa questão do carinho, de você realmente cuidar do microcosmo, tendo essa relação com o macrocosmo e esse cuidado. Se você tem esse cuidado com a natureza, você também estende esse cuidado a si mesmo. E se estende a si mesmo, você estende ao outro. Se estende ao outro, estende a totalidade da biosfera. Então, essa ética, né, ecocêntrica, que é o que realmente a pedagogia dela enfoca e que realmente é o que a gente almeja, realmente que o educador faça. Ecologia aplicada na prática mesmo. Tem uma questão interessante, já que a gente abordou o parâmetro pedagógico, é o seguinte: a afetividade, ela é um construto para a aprendizagem. Eu vou te interromper, porque eu acho que a afetividade é tão importante que a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco e vai falar também de como é possível levar uma experiência como essa para a sua realidade. Não sai daí, a gente volta já. O programa Consciência está de volta conversando sobre o ensino de biologia com os professores Antônio Augusto Rodrigues, do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Maranhão e coordenador da base de pesquisas em aves migratórias, Maria Lúcia Gatto, professora de Biologia do Centro de Ensino Médio Bernardo Coelho de Almeida, e Maria do Socorro Rodrigues, professora de Ecologia da Universidade de Brasília. Lúcia, a gente parou no bloco anterior quando você ia falar da importância da afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Hoje, a afetividade ela é vista como um construto da aprendizagem propriamente dita. Foi-se o tempo em que as características de repressão ou características terminantemente disciplinadoras davam o tom do desenvolvimento de um programa ou do desenvolvimento de uma sequência de aulas de uma determinada disciplina. Mas é exatamente essa afetividade hoje que tem que ser repassada, tem que ser trabalhada, vivenciada de uma maneira exigente, através de experiências concretas. Quando o aluno chega no ensino médio, ele chega cheio de expectativas. Alguma coisa vai se transformando. Essas expectativas, elas têm que apresentar um determinado suporte. E esse suporte, ele tem que apresentar uma fundamentação, ele deve ser reforçado por uma metodologia. E esse projeto, apesar de ser um projeto embrionário, ele tem essa marca, que é ter uma metodologia forte, precisa, para um grupo determinado de alunos
a partir do seu interesse, a partir da sua vontade voluntária de participação. Ninguém foi forçado a participar. Eles foram convidados a conhecer um projeto. E, na medida que se interessaram, foram se inscrevendo normalmente para participar, para viver a experiência. Isso fica claro quando a menina fala que detestava a biologia, né? E depois ela diz, como é que alguém pode não gostar de biologia? Exato. Essa descoberta, ela não é tanto fruto do nosso trabalho, ela é fruto, na verdade, da própria alimentação de pesquisa subjetiva que aquele aluno apresenta, mas que de alguma maneira ainda não tinha sido relocada, ainda não tinha sido detonada. Então, isso é importante. O projeto em si, ele tem essa marca e em todos os momentos, tanto na situação de campo, quanto na situação escolar, nós não deixamos que ficasse mascarado em nenhum momento as condições em que esses meninos trabalham e como eles conseguem superar essas condições. Mas não é pelo fato de superá-las que eles não devem exigir novas condições de aprendizado e de trabalho. Esse microprojeto, ele deve ser, sim, um plano piloto para melhora da realidade social desse aluno também. Ele tem também esse compromisso. E na medida que ele passe a detectar novas possibilidades de parceria, com certeza devem fluir novas expectativas de aumento de qualidade. Falando em possibilidades de parceria, essa é a primeira vez que alunos foram visitar sua base de pesquisa. Como é que foi isso para você? Bom, de fato foi uma experiência muito nova, né? E a primeira vez que alunos do ensino médio frequentam uma base de pesquisa do ponto de vista científico elevado, né? Então, nesse momento a gente vê que a professora mostrou grande interesse em levar o conhecimento, né, para a prática, ou seja, então ela procurou a gente, né, de alguma forma, descobriu que existia uma base de pesquisa em Panacoatira e fez um intercâmbio para mostrar para os alunos que como fazer ciência, né, na beira da praia, lembra, sempre tendo aquele feedback do conhecimento anterior, né, em sala de aula, o conhecimento teórico, porque, de fato, se você não tem esse conhecimento teórico antes, levar os alunos na prática sem mostrar isso anteriormente não é viável do ponto de vista do aprendizado. Então isso foi formidável, isso foi absolutamente muito interessante. Com o que a sua base trabalha especificamente? Bom, a base trata da proteção de áreas úmidas, que são de importância internacional para aves migratórias de larga distância. Então, todas as aves que ocorrem em Panacoatira, na praia de Panacoatira, né, uma grande porcentagem, 90% pelo menos, são aves que reproduzem no Canadá e no Alasca e nas zonas temperárias da América do Norte, e após a reprodução migram para o sul do Brasil, para o sul da América do Sul, fugindo do inverno rigoroso, e passam pelo norte da América do Sul, né, e algumas permanecem nesse setor. Então a base foi estrategicamente colocada para monitorar populações de aves ao longo de um tempo. E o que tem sido observado é que, infelizmente, há uma tendência na diminuição populacional de algumas espécies, em função de declínios de manguezais, as aves são inteiramente dependentes desses recursos tróficos que dependem do mangue. Então, a professora Socorro, inclusive, tem dados claros de diminuição de recursos tróficos em manguezais, em função, né, da diminuição da área de mangue que ela mostrou agora há pouco. Complementando, né, esses estudos de Morchel e colaboradores, do qual eu fui membro de equipe, e mostram claramente que os manguezais íntegros, eles podem produzir de 3 a 6 toneladas de caranguejo, quando esse percentual, esse quantitativo, cai para meia tonelada para manguezais impactados. Então, você imagina, né, nós colocamos aqui o maçarico no topo da cadeia alimentar, mas se você for colocar o homem, você vai ver que o pescado vai ser afetado também. E todas as pessoas que dependem dessa produção. Claro, né? As pessoas, a inflação, o preço do pescado, a questão do ecoturismo, até isso chega às divisas, né, essa questão mesmo, né? E cada vez mais o que se observa também, às vezes a biopirataria, né, de navios que vêm de outros estados,
fazer pesca clandestina nas costas do Maranhão. Isso é noticiado, isso é do conhecimento dos pesquisadores, justamente por causa dessa riqueza. À medida que você vai erodindo a vegetação, você já vai tendo uma perda desses recursos pesqueiros e que vai chegar a afetar o homem. Só rapidinho, esses dados estão mostrando claramente que a população de caranguejos na ilha de São Luís tem declinado. Se grande parte da comunidade biótica depende da população de caranguejos, ou seja, por exemplo, alguns peixes, né, e outros organismos bentônicos que estão relacionados, imagina que a tendência natural é que o pescado diminua gradativamente. Isso já é observado claramente na ilha. Então, toda a comunidade biológica que depende desse recurso tende a cair também, naturalmente. Bom, então vamos voltar um pouquinho para o projeto. Eu queria saber que tipo de dificuldade você enfrentou quando você pensou em fazer isso que já foi chamado aqui de uma revolução. Em primeiro lugar, o próprio cronograma, aula, o planejamento aula da instância pública, né, do Estado. Né? A rede estadual, ela passou por uma série de intercorrências, vamos dizer assim, que fizeram com que o ano letivo tivesse uma alteração. Isso, de certa forma, tornou um pouco mais vagarosa a nossa inserção na área. Outra questão também que dificultou o trabalho foi a falta de um suporte financeiro mínimo para o desenvolvimento de ações nesse sentido. Então, viabilização de transporte, de uma maneira que não fosse morosa, porque nós dependemos de diferenças de marés, nós dependemos do estado climatológico do lugar, nós não podemos demorar muito para fazer uma abordagem